CBN Café com Política. Olá, Bruno, um bom dia para você, tudo bem por aí? Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme e a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo certo por aqui, por aí, como é que são as coisas? Por aqui nós tivemos ontem, no final da tarde, comecinho da noite, uma passeata dos movimentos feministas aqui da cidade. Tiveram, sim, apoios dos partidos, de algumas lideranças sindicais, até com o propósito do tema do Dia Internacional da Mulher. Teve uma concentração ali no Largo do Rosário, depois houve alguns discursos, depois teve também uma passeata pelas ruas de Campinas até a maternidade, onde aconteceu aquele episódio que nós acompanhamos aqui no dia 17 de março, onde uma mulher morreu após fazer um procedimento por lá. Enfim, essa passeata, ela traz novamente na pauta as questões envolvendo direitos das mulheres e também de políticas públicas. Por que não, né, Bruno? Completamente legítimo, né, Carol? É importante essa pauta acima de tudo e que não deve ficar restrita, vamos dizer assim, apenas a esses movimentos, mas deve ser, obviamente, algo estendido a todas as mulheres na sociedade brasileira, até porque o dia de ontem foi um dia extremamente importante, marcado, infelizmente, também por polêmicas desnecessárias e cometimento de crimes, diga-se de passagem, inclusive por parte daqueles que deveriam dar o exemplo na política, né? Foi o caso do que aconteceu em Brasília do deputado Nicolas Ferreira, que vai ser alvo aí provavelmente de solicitações de pedido de cassação por parte de parlamentares em função do que fez ontem lá na tribuna da Câmara dos Deputados, quando colocou uma peruca loira e disse que falaria a partir dali como deputada Nicole. Né, disse que, na verdade, que as mulheres que são mulheres de verdade, né, precisam ter os seus direitos defendidos e um monte de baboseira. Em outras cidades do Brasil nós verificamos também vários coletivos, partidos políticos, lideranças sindicais indo à rua fazendo aquilo que é de fato o Dia Internacional da Mulher, que é justamente um dia para lutas, um dia para o espaço de fala mais ampliado dessas mulheres e quem sabe isso tem um impacto prático, né, na política e sobretudo na conquista desses direitos a longo prazo, que é o que a gente espera como sociedade, né? Com certeza. Sobre a sessão de ontem da Câmara, Bruno, a gente teve aqui nos principais temas na pauta, né? Foi adiada aquela proposta do pagamento com cartão de crédito e débito nos ônibus, pedido de vistas do próprio autor Rodrigo da Farmadic. Foi rejeitada a proposta de instituir uma política de transparência sobre imóveis de propriedade da Prefeitura de Campinas e acho que o principal ponto aqui aprovado é aquela proposta do Marcelo Silva, em primeira discussão, que trata da licitação sustentável, né? Foram esses, acredito que, as principais propostas de ontem, só uma então que foi realmente a votação e foi aprovada em primeira discussão, né, Bruno? É isso, Gui, é isso sim, né? A gente teve essa aprovação. Aliás, é uma medida interessante, uma medida que olha mais para o futuro, né? E coloca uma questão que é importante de ser pensada no âmbito do município, que é partir para um plano muito mais prático da dimensão da sustentabilidade do que ficar pura e simplesmente num plano de construção de legislações locais que incentivem empresas a agir de maneira sustentável e pensem inclusive em multas no âmbito da municipalidade e traz essa responsabilidade para a própria administração pública. Você sabe, né, Guilherme, que até do ponto de vista acadêmico tem muito debate que tem rolando dentro da área da administração pública como um todo para fazer essa discussão sobre o que é necessário o poder público também dar de exemplo e não só cobrar dos outros para fazer. Para o ouvinte que ainda não está tão mergulhado nesse assunto, a ideia do projeto é basicamente o seguinte, é fazer com que todas as contratações feitas pela prefeitura, pelo poder público, consequentemente no município como um todo, sigam critérios ali de sustentabilidade e de respeito absoluto em relação a toda a cadeia da produção que é envolvida. E mais do que isso, né, de que as empresas que vão prestar serviços a municipalidade, elas tenham ali na parte da extração de matérias, né, do tipo de material que está sendo utilizado, do tipo de descarte que vai ser feito dos entulhos produzidos aí nas construções, tenha toda essa lógica verde, ou seja, toda essa lógica de sustentabilidade ao longo das cadeias. Então isso é claro, isso traz uma dificuldade por um lado, porque exigirá, né, caso aprovado o projeto, fiscalização e acompanhamento dessas empresas em todas as etapas, que vão desde a celebração do contrato até, obviamente, as obras, por exemplo, que forem entregues, forem contratadas, né, com o poder público, e, acima de tudo, vai ter que envolver também, talvez, e é esse que eu acho que é um ponto mais problemático, vai envolver, às vezes, custos maiores, né? Porque a gente sabe que a pauta ambiental é uma pauta importante, ela é extremamente necessária, a gente está acompanhando todos esses fenômenos aí climáticos do meio ambiente nos últimos tempos,
mas isso também tem um custo, né? E aí precisa ver como isso vai pesar para os cofres acima de tudo. Vai ter que tentar achar um meio termo entre gastos, custos e a diversão da sociedade. E principalmente leis que impeçam algum tipo de desvio, algum tipo de prática que não vai ser interessante para a comunidade. Bruno, muito Exato. obrigada aí pelo nosso cafezinho de hoje. Amanhã a gente está de volta. Eu que agradeço, gente. Um grande abraço para vocês, né? Um bom dia para todos os nossos ouvintes. Amanhã a gente volta com mais um cafezinho. Abraço. Okay. Até mais. CBN Campinas.